Meu amigo, não é para cansar. Eu sei que você está chegando ao final aí, mas ó, segura as pontas. Vamos trabalhar porque ainda há muita coisa para fazer. Você vai me ouvir falar isso muitas vezes. Simbora, vem para cá. Negócio é o seguinte, tava falando sobre pronomes. Agora eu vou pegar aqui, ó, pronome de tratamento. Certo que você já ouviu falar. Eu vou até colocar no teu material uma lista para você poder dar uma olhada, mas eu já aviso. Pronome de tratamento costuma cair bastante em provas que têm o conteúdo de redação de correspondências oficiais. É menos frequente em outras provas. Não quer dizer que não possa cair. Eu disse que é menos frequente. Venha para cá, presta atenção. Olha só, vou colocar aqui 3 pronomes de tratamento para você observar. Vossa Senhoria, Vossa Excelência e você. Sim, você é um pronome de tratamento também. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer. Quando você emprega essas palavras no texto e tem um verbo ao lado, como é que você conjuga esse verbo? Você conjuga na terceira pessoa ou na segunda do plural? Você fala, Vossa Senhoria está convocado ou estáis convocado? O correto é falar está convocado. Por quê? Porque a despeito de o pronome ser um pronome de tratamento, ter a palavra vossa, isso aqui não importa porcaria nenhuma. O que importa é o seguinte, a Vossa Senhoria está, é na terceira pessoa, não é porque é Vossa Excelência que é alguma coisa a mais, para você ter que conjugar de maneira diferente, né? Então, cuidado, é na terceira pessoa mesmo que você utiliza, essa é a uniformidade, é isso que a banca tenta pegar o cara, né? Coloca lá, Vossa Senhoria, estáis, compareceis, terceira pessoa para conjugar, está, compareceu, comparecerá, beleza? Beleza, agora vem para cá. Você sabe quando utiliza vossa ou sua acompanhando esses pronomes de tratamento? Sabe? Você não sabe, tá aqui, ó. Se você tiver vossa qualquer coisa, tipo vossa santidade, que é um pronome que você usa para o Papa. Se você diz vossa santidade, você está falando com o cara. Você está falando com a pessoa, é o tratamento direto. Agora você fala sua santidade, você está falando sobre o cara. Então veja bem, encontrei o Papa na rua, estava caminhando, fala, e daí vossa santidade, né? Então estou conversando com ele. Agora, estou lá no meio do Vaticano e pergunto assim, ó, que horas vai aparecer aí a sua santidade? Então, sua santidade falando dele, vossa santidade falando com ele, beleza? Cuidado com isso aí, porque você não pode errar uma coisa dessa. Tranquilo? Tranquilo, ó. Já foi e matou. Você vai dar uma olhada só na tabelinha dos pronomes de tratamento e é só alegria. Agora venha para cá. Precisamos de ganhar tempo. Pronome demonstrativo, também chamado de pronome cagueta. Por que cagueta? Porque ele que aponta para alguma coisa. Então apareceu, quem foi que quebrou o espelho? Foi aquele, né? Então aponta para alguma coisa no espaço, no tempo ou no texto. No espaço funciona mais ou menos assim, aquilo que está mais próximo, primeira pessoa, aquilo que está mais ou menos afastado, segunda, mais afastado ainda, terceira pessoa. Tá joia? Fácil pra caramba. Vamos pegar uma tabelinha aqui para você poder conferir. Olha só, primeira pessoa no masculino do pronome demonstrativo, este feminino, esta neutro, isto. Segunda pessoa masculino, esse feminino, essa neutro, isso. Terceira pessoa masculino, aquele feminino, aquela, neutro, aquilo. Por isso, quando você está no meio da rua e vem caminhando aquela criatura e você não sabe se é homem ou se é mulher, você fala, meu Deus, o que é aquilo? Né? Porque é neutro, tá joia? Esses são os pronomes demonstrativos, servem para apontar no texto. Então, vai fazer referência textual. Geralmente, a banca coloca assim, a palavra isso se refere ao termo X. E daí vai pedir para você analisar. Ó, presta atenção, cara. Este, esta, isto costumam apontar para aquilo que será dito, ou seja, a função geralmente é a função catafórica. O que é catafórica? A palavra bonita que significa ponta para frente. Aí você tem esse, essa, isso geralmente é em função anafórica. O que é isso? Nome bonito para a ponta para trás, ou seja, para aquilo que acabou de ser dito. Joia? Joia. Aquele, aquela e aquilo geralmente tem uma função esofórica, aponta para alguma coisa que está fora do texto, ou para alguma coisa que está longe, tá bem? Mas é fácil. Isso aqui, ó, basta você ser alfabetizado, tá? É ler e encontrar no texto a referência desse pronome, ao termo a qual ele faz referência. Tranquilo? Isso aqui, ó, pronome demonstrativo. Agora vem para cá. Não acabaram os demonstrativos. Você ainda tem o e a, também podem ser demonstrativos. Tal, semelhante, também, mesmo e próprio. Vamos dar um bizu aqui, cara. Olha só. O e a
poderão ser pronomes demonstrativos se eles puderem ser permutados por aqueles que começam com A, aquele, aquela e aquilo, tá joia? Então, se tiver permuta, vou colocar só o aquele aqui, para você saber, aquele, ou aquilo, ou aquela, pode permutar por qualquer um deles ali, ó, tá sossegado, olha só, fez o que queria, geralmente aparece esse que ao lado, geralmente aparece o que, mostrando para você. Então, olha só, fez o que queria, fez, eu não posso tirar isso aqui e colocar aquilo, fez aquilo que queria, pode, então isso aqui, ó, é um pronome o quê? Demonstrativo, sossego, tal ou semelhante, não falo sobre tal assunto. Você vai ter isso aqui como pronome demonstrativo quando você puder trocar o tal ou o semelhante por este, esta, isso, aquele, aquele, aquilo. Olha o exemplo, não falo sobre este assunto, sobre esse assunto, aquele assunto. Mesmo e próprio. Serão pronomes demonstrativos quando modificarem um pronome pessoal do caso reto. Olha só, eu mesmo farei isso, tá? Ele próprio entregou a correspondência. Tranquilo demais, né? Esses aqui são os demonstrativos. O papel é você entender isso numa referência textual. Se eu tiver dois referentes, por exemplo, vamos pegar lá, José e Fernando estudam para concurso público. Este estuda para analista, aquele para técnico. Ó, José e Fernando. Este para analista, aquele para técnico. Este retoma o mais próximo, Fernando, tá? Aí, aquele retoma o mais afastado. Quero dizer, tem mais de um elemento, o pronome pode fazer dupla referência àqueles que estão anteriormente colocados. Beleza? Só observar isso aí no texto. Então, simbora, meus amigos, trabalhar mais um pouco. Presta atenção agora, porque eu vou falar sobre pronome relativo. E já se liga, porque esse conteúdo não cai, despenca, ele chove na prova, tá? E isso aqui é importante, principalmente para você que está pensando em escrever uma redação, está pensando em querer entender um pouquinho de texto, né, trabalhar um pouquinho com a língua portuguesa de uma maneira mais aprofundada, né? Então, vamos prestar atenção e compreender isso aqui. Olha só, bem, o pronome relativo, pelo próprio nome, já tem uma definição muito boa. É aquele que relaciona, tá? Ele vai estabelecer uma conexão. Ele pode conectar, presta atenção, um substantivo a um verbo, tá? Um pronome a um verbo, ou um substantivo a um substantivo. Pode fazer isso, tá? Então vamos ver aqui. Esses são os pronomes relativos da língua. Que, o qual, quem, quanto, onde, cujo. Em o qual, todas as suas flexões possíveis, o qual, a qual, os quais, as quais, dos quais, nas quais, etc. Tá bem? Então, olha só, vamos ver. A palavra que, preste atenção a essa regra, meu Deus do céu, essa é uma das mais importantes, cara. Olha só, a palavra que vai ser considerado um pronome relativo quando conectar um substantivo a um pronome a um verbo, e a maneira mais fácil é tentar trocá-la por o qual, tá bem? Trocou por o qual, já conseguiu ver na hora que é um pronome relativo. A palavra aqui serve para fazer referência a pessoas e a coisas, tá? Tanto faz. Assim como a palavra o qual, também conecta ali o pronome, um substantivo a um verbo e serve para fazer referência a pessoas ou a coisas. Aí, palavra quem só faz referência a pessoas, lembrando, não pode ser interrogativo esse quem, porque senão vira um pronome interrogativo. Quanto vai ser um pronome relativo conectando alguma coisa, quer dizer, tudo a alguma coisa. Por quê? Porque tem que ter antecedido a palavra tudo. Aí, onde, cuidado com isso, porque isso sempre cai em concurso público, meu velho. Onde faz referência a lugar, só a lugar. Você fala, essa é uma situação onde eu tenho razão. Você vai ver onde é que tem razão, ó. Tá? Não tem razão. Por quê? Porque onde é só para lugar, não para situação. Beleza? Beleza. Então você lembra que ó, só para lugar você pode trocar por em que, no qual, se for o caso. Tá? Vamos à palavra cujo. O cujo bandido. Por quê? A palavra cujo, quando aparece, costuma enganar a galera. E o povo não está muito acostumado a usar o cujo. Tá? Não sabe usar corretamente. Então aprenda o seguinte. Primeiro, que o cujo tem um sentido meio que possessivo, como se tivesse uma preposição ali no meio, tá?
Aí, outra coisa, você não pode permutar o cujo. Então anote aí uma frase que vai, pelo amor de Deus, vai mudar a sua vida. Anota aí, não troque seu cujo por nada. Porque sempre que você troca o cujo por alguma coisa, dá problema. Quer dizer, vai aparecer lá no meio da sua prova, trocando a palavra cujo pela palavra que, manter a correção gramatical de sentença. Não é bem assim, velho, não mantém nada. Pensa só, aquele é o cara que eu gosto da irmã dele. Tá tudo errado, né? Não pode. Então não troque seu cujo por nada. Outra coisa, você não pode falar cujo o, cuja a. Acho que tá bonito falando assim? Tá nada, ó. Tá? Então você não pode falar cujo o, cuja a, porque o cujo não admite artigo. Aprenda aí, não enfia artigo no cujo. É, beleza. Pegou isso aqui, pode salvar a sua vida, cara. Você não sabe como é importante cuidar do cujo. Se você não entender esse emprego na sentença, pode dar problema. Ó, coloquei várias frases, você tem que entender isso aqui. Isso aqui elimina candidato, hein, cara? Vamos lá, analisando a sentença. A prova a que me refiro é fácil. Ó, o que está aqui é o pronome relativo. Posso falar a qual me refiro. Só quero que você entenda o seguinte. Está certo assim, e eu tenho essa palavrinha a aqui, essa preposição a, porque quem se refere a alguma coisa. Eu quero que você preste atenção a isso. O nome é regência interna do pronome relativo. Algumas bancas cobram. Eu já estou adiantando o conteúdo para você. O assunto sobre o qual falamos é morfologia. Então, olha só, o qual aqui é o nosso pronome. Está conectando o quê? O substantivo ao verbo. E essa preposição? A preposição saiu do falamos. Falamos sobre o assunto. Beleza? Beleza. A Aline é a mulher a quem amo. Bem, amar, tá aqui o verbo, o pronome tá aqui, fazendo referência à pessoa, tá? Tá conectando mulher a amo, a regra da formiga atômica aqui, ó. Maravilha, tem nada a ver, regra da formiga atômica, mas é só para você lembrar. Quem ama, nesse caso, ama alguém. Mas eu coloco essa preposição para enfatizar, tá bem? Então aqui, ó, certinho. Próximo, não gastes tudo quanto tens, tá joia? Olha só, tudo antecedendo o quanto, quer dizer que o quanto é o nosso pronome relativo, conectando essas duas porções textuais, sem problema, não é difícil entender esse negócio. Aí, o lugar para onde vou é Asgard. Olha só, onde tem que fazer referência a lugar. Tem que fazer referência a lugar. Quer dizer, não precisa aparecer a palavra lugar. Pode ser a cidade, o país, tá? Então, olha só. Estou conectando uma palavra ao verbo. E da onde é que sai essa preposição aqui? Ué, quem vai, vai a ou vai para algum lugar. Muito bem. Se eu fosse trocar esse onde aqui, não poderia colocar a cidade para onde vou, para qual vou? Pode? Pode, sem problema algum. Opa, peraí, vamos fazer uma diferenciação? Qual a diferenciação, qual a diferença, né, entre onde, entre aonde e entre donde? Existe diferença? Existe. Onde é onde você está, tá? Onde você está, não indica movimento, tá paradinho. Aonde é aonde você vai, porque aqui tem a preposição a indicando movimento. Donde é de onde você veio, tá joia? Beleza, fácil pra caramba. Então vamos pegar o último aqui agora, esse aqui, ó, esse é filé. Marcelino é o pedreiro em cujo trabalho posso confiar. Preste atenção, olha só, você viu a palavra cujo. Vamos entender uma coisa? Por que o cujo está no masculino? O cujo está no masculino porque é um processo, cara, fisiológico, presta atenção. O cujo aponta para trás. Como assim aponta para trás? Está apontando para quem? Nesse caso, para o pedreiro. Mas ele concorda com a frente. Como assim concorda com a frente? A concordância, masculino ou feminino, concorda com quem está na frente. Então, ó, apontou para trás, mas concordou com a frente. Virando aqui, ó, presta atenção. Como nós vamos entender isso? Marcelino é o pedreiro em cujo trabalho posso confiar. Posso confiar em alguma coisa. A preposição você já entendeu de onde é que sai. Mas, ó, posso confiar no trabalho. De quem é esse trabalho? Do pedreiro. Tá bem? Por isso que eu falei que o cujo tem meio que um sentido possessivo. Tá joia? Então,
trabalho do pedreiro. Aqui, ó, em cujo trabalho. Fácil pra caramba. Entenda que a palavra cujo liga aqui, ó, atenção. Liga um substantivo a outro substantivo, tá bem? E essa preposição que aqui foi empregada, ela sai do quê? Da palavra que está lá na frente. Joia? É importantíssimo entender a função disso aqui. Naquelas questões mais bojudas, assim, de língua portuguesa, que eles costumam cobrar com maior ênfase, né, as regras da língua, então isso aqui pode aparecer. Tranquilo? Fácil? Sossego? Sossego. Então, vamos adiante aqui, ó. Saímos dos relativos. É importante que quando você estiver lendo um texto aí, você vá marcando os pronomes relativos, para você poder identificar. O melhor exercício de morfologia que eu posso sugerir para você é o seguinte: pegue um texto e comece a classificar todas as palavras ali. Ah, isso é um artigo, substantivo, advérbio, verbo, é mó legal fazer isso aí, faz você crescer como estudante. Vamos lá. Pronomes interrogativos servem para fazer o quê? Pergunta direta ou indireta. Quer dizer, pergunta direta com um sinal de interrogação, pergunta indireta sem. Então, olha só, a palavra que é o interrogativo. O que você quer? Que é de meu chapéu? Esse que é de, é assim que se fala, tem gente que fala cadê. Cadê tá errado, velho, cadê não existe. Não é cadê, é que é de, beleza? Então, ó, que você quer? Gostaria de saber o que você quer. Pergunta direta, pergunta indireta. Ó, qual de vocês irá passar? E você grita aí, eu. O Alfartano é confiante assim. Quanto de coragem você tem? Cara, para acompanhar de língua portuguesa tem que ter muita. Quem gosta de sintaxe? Todos, né? Então, olha só. Quem, quanto, qual, que são os pronomes interrogativos da língua. Isso pode cair numa questão para você analisar a classe da palavra. Não é grande coisa, não precisa perder muito tempo aqui. Vamos adiante. Assuntos mais importantes nos esperam. Pronome indefinido. Indefinido, o próprio nome já diz, é aquele que dá um sentido vago à sentença. A criança, por mais tenra que seja, já sabe utilizar isso. Chega lá e fala, pai, alguém quebrou o vidro do seu carro com uma bola. Alguém significa eu. Né? Mas a criança é esperta, ela vai utilizar ali um termo deítico, ela sabe, estou utilizando agora um pronome indefinido, um termo vago de sentido. Criança é matuta, cara, você que acha que não. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. No seu material há uma tabela. Você pode pegar essa tabela e ler até sair sangue dos olhinhos. Então, olha só, alguém, algum, todo, nada, certo, outrem, etc. Qualquer, são pronomes indefinidos. Só quero que você preste atenção a um tópico, semântica do pronome indefinido. Veja que, pela posição do pronome, você pode mudar o sentido de uma frase. Então, olha só, eu estou com muitos problemas, mas algum amigo vai me ajudar. Opa, quer dizer que vem pelo menos um magrão socorrer. Agora, estou com problemas, cara, mas amigo algum virá ajudar. Aqui quer dizer, você tá na vala. Se ferrou. Por quê? Porque não vem ninguém. Amigo algum, zero. Algum amigo, pelo menos um. Certas pessoas, pessoas certas. Mesmo caso. Modifica o sentido. Beleza? Então, essa parte dos pronomes, estude, mas estude pra caramba. E vamos adiante, porque ainda tem coisa pra ver. Simbora. Agora, vamos falar sobre os pronomes possessivos. Mó fácil. E para você entender isso aqui, basta um pouquinho de memória e entender o conceito de ambiguidade. Mas vamos ao caso. O possessivo pode indicar posse, aproximação e familiaridade. Já vou antecipar uma coisa aqui. Você não pode utilizar pronome possessivo fazendo referência a partes do corpo. Então eu não posso falar, nossa, cara, tô com uma dor na minha mão. É claro que é na minha mão, porque eu não posso sentir dor na sua mão. Então, assim, sempre quando for parte do próprio corpo, você não utiliza pronome possessivo, tá? Mas vamos usar a tabelinha. Pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus e suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossos. E aí repete seu, sua, seus e suas. Fala, professor, dele não é pronome? Não. Dele é a preposição de mais o pronome ele, não é possessivo.
Outra coisa que você tem que entender, meu amigo, ó, vamos prestar atenção, pronome possessivo concorda com o substantivo que vem ao lado. Então, olha só, eu falo minhas razões, porque eu concordo com a palavra razões. Joia? Joia. Porque eu disse que pode indicar aproximação. Falar, aquele cara já tem os seus 40 anos, né? Já tem os seus 40 anos. Tipo uma aproximação. Familiaridade. Devemos zelar pelos nossos, quer dizer, nossos familiares. Beleza? Beleza. Mó tranquilo. Aí, olha só, vou falar sobre a ambiguidade aqui. Cuidado, porque o emprego do pronome possessivo indica que ele é o rei da ambiguidade. Como assim o rei da ambiguidade? Ele pode causar mais de um sentido, né? Olha só, meu pai levou meu tio para casa em seu carro. Olha para cá. No carro de quem? Né? Ah, no carro do meu pai, porque meu tio estava bêbado. Nada a ver, cara, nada a ver. Esse seu carro aqui, ó, não tem uma referência explícita. Pode ser tanto o carro do meu pai quanto do meu tio. Tem do negócio, cara, o problema é vazio desse sentido. Ele vai abraçar o sentido de qualquer um que aparecer atrás. Já jogou Mortal Kombat? Lembra do Shang Tsung? O pronome é o Shang Tsung das palavras. Ele chega ao lado e faz, sua alma é minha. E aí sim que ele pega o sentido. Senão, não tem. Nesse caso, está pegando o sentido de duas almas. Aí, professor, como é que eu arrumo? Arruma assim, ó. Meu pai, vírgula, em seu carro, vírgula, levou meu tio para casa. Ou fala assim, meu pai levou meu tio para casa e tira o carro. É a única maneira, cara. Porque se você colocar o dele aqui, também vai deixar com problemas. Tá joia? Então, para arrumar, tem que reorganizar a sentença. Sabendo que você está montando ambiguidade por causa dessa palavrinha aqui que está com a referência dupla atrás. Joia? Joia. Agora que você já acabou os pronomes, você pode fazer uma diferenciação. Estabelecer a diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo. Tá? Olha só, o pronome adjetivo é aquele que vem acompanhando o substantivo. Olha só, meu amigo chegou. Esse aqui é um pronome o quê? Adjetivo. Agora aqui, ó, nós chegamos. Em nós chegamos, eu tenho um pronome que não está acompanhando ninguém, está na função de um substantivo. O nome dele vai ser pronome substantivo. Isso quer dizer o emprego dele. Ele é empregado como um adjetivo, é empregado como um substantivo. Apesar da sua classificação ser pronome possessivo, pronome pessoal do caso reto e tal, você ainda pode colocar isso, pronome adjetivo, pronome substantivo. Beleza? Beleza. Agora a banca não pega mais você, pelo menos no que tange a pronome. Tá? Na parte relativa a pronome, já era. Tranquilo? Vamos então para o próximo tópico aqui, ó. Próximo tópico, substantivo. Opa, ó a definição. Palavra que dá nome a seres ou conceitos presentes na língua. Tá? Então, o seu nome é um substantivo. A palavra substantivo é um substantivo. Classificação é um substantivo. Tá bem? Então, dá nome a seres ou a conceitos na língua. Vamos classificar. Você pode ter um substantivo primitivo, pedra. Primitivo é aquele que não sofreu derivação. Então, ó, tá aqui, ó, pedra. Substantivo derivado, aquele que passou por pedra. Substantivo derivado, aquele que passou por um processo de derivação. Olha aqui, ó, pedreiro ou empedrado, ó. Eu tirei a raiz está aqui no meio, ele foi derivado, tá joia? Você ainda pode ter um substantivo simples. O que é um substantivo simples? É aquele que tem apenas um núcleo, uma raiz, guarda. Agora, substantivo composto, mais de uma raiz. Guarda-costas, guarda-chuva, girassol, tá bem? Passatempo, não quer dizer mais de uma palavra, é mais de uma raiz, tá bem? Mais de uma raiz. Girassol, duas raízes, mas é uma palavra só, tá bem? Tá bem. Vem pra cá porque não acabou. Você ainda pode ter um substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que designa o quê? O nome de pessoa, nome de um local, mas é nome. Então, Maria, Portugal, Pablo, Alfartano, que agora é um substantivo patronímico, né? Quer dizer o nome da família. Substantivo diferente do substantivo comum, que indica um ser genérico, por exemplo, copo, colher, aluno, país, pessoa. Ó, a diferença é a seguinte, o próprio você escreve com a inicial maiúscula, o comum com a minúscula. Mas eu posso trocar aqui, ó. Como assim trocar?
eu falo assim, ó, o Zeca era o Judas da sala. Judas eu vou escrever com letra minúscula. E vai ser um substantivo que comum. Assim como eu posso falar, ele é o Oliveira. O Oliveira, o sobrenome dele é Oliveira. Oliveira é um substantivo comum, mas quando vira nome de pessoa, sobrenome nesse caso, tá virando próprio. Beleza? Você vai diferenciar pela inicial aqui, ó. Substantivo concreto. Aquele que necessita, ele tem existência própria. Então, veja só, como ele tem existência própria, eu posso pensar cadeira, lápis, ó, todos os substantivos que nós chamamos como próprios, automaticamente são concretos. Ah, professor, eu achava que era cada uma coisa. Não, essas classificações podem aparecer. Então você pensa, primitivo ou derivado, aí, simples ou composto, próprio ou comum, concreto ou abstrato. É assim que você vai pensando, em pares. Só o coletivo aqui, tadinho, que não tem par. Mas olha só, cadeira existe, né? Microfone existe. Caneta aqui, ó, existe, é concreto, tá bom? Fada existe no mundo da fantasia, então ela é concreta, tá bom? Deus, se você não acreditar, o problema é seu. Acreditando, não faz diferença, ele existe, pode ser no mundo da religião, tá bem? Muito fácil entender isso aqui. Lápis também existe. Abstrato, aí é um conceito, é um sentimento. Glória, amizade, fé. Ah, minha fé existe e move montanhas. Calma, cara, como substantivo é um substantivo abstrato. Aí, substantivo coletivo, designa uma coleção de seres. Por exemplo, ó, vara. Vara é o coletivo de quê? Porcos, tá? Assim como cardume, coletivo de quê? Peixes. Feixe, coletivo de lenha, tá bom? Ó, a dica que eu dou para você entender esses coletivos aqui é você pegar uma lista de coletivos e, ó, pregar chumbo na leitura. Tá beleza? Beleza. Vamos dar mais uma olhadinha porque ainda não acabou, só mais um pouquinho. Simbora. Rapidinho, que eu vou colocar aqui é uma nota de flexão nominal. Na verdade, vou só explicar para você qual é a flexão, é a classificação um pouquinho com relação à parte nominal, quer dizer, faz parte do grupo nominal, então da flexão nominal. Esse conteúdo você revisita quando estuda flexão nominal. Para o substantivo, então, você pode pensar que ele faz flexão de gênero, número e grau. Com relação a gênero, você pode ter a ideia de masculino e feminino, mas para isso você tem que saber se o seu substantivo é uniforme, apenas uma forma, ou é biforme. Se ele for uniforme, ele pode se dividir epiceno, comum de dois gêneros ou sobrecomum. Epiceno, para você classificar, você tem que colocar macho ou fêmea do lado. Por exemplo, cobra. Você não fala a cobra, o cobro, né? Você fala a cobra macho e a cobra fêmea. Beleza? Comum de dois gêneros, o que vai determinar a palavrinha que aparece do lado, o termo acompanhante. Então, olha só, o estudante, a estudante. Né? É comum para os dois gêneros. E sobrecomum só tem um gênero, tá? Não há como você flexionar. Por exemplo, ó, a criança, né? O fósforo, a cal, o dó. Beleza? Aí, os biformes, mais de uma forma. Existe o desinencial, né? Que você só muda o finalzinho da palavra, ó. Gato, gata. E ainda os heteronímicos, é uma palavra totalmente diferente. Olha só, homem, mulher, palavra totalmente diferente. Por isso aí, há vários. Você pode pegar uma lista de substantivos heteronímicos e ficar se divertindo o dia inteiro. Tá? Aí olha só, questão da flexão de número. O substantivo pode ficar no singular ou no plural. Basicamente, você faz o plural com um acréscimo de S. Mas eu coloquei uma tabela aí para você dar uma olhadinha. Então, se dá uma olhada nessa tabela, estuda bastante, porque se aparecer alguma questãozinha de flexão de número, tá sossegado. Aí, olha só, flexão de grau aqui é aumentativo, diminutivo ou grau normal, que seria sem essa flexão. Algumas terminações, ão, aço, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você pode pegar professorzão, professoraço, amigão, tá joia? Coloquei uma tabelinha para você dar uma olhada aí também. Ó, uns diminutivos, sufixo de diminutivo. Inho, por exemplo, pezinho, né? Posso colocar, tem gente que me chama de Pablito, já vou falar, não gosto que me chamam de Pablito, porque Pablo já significa pequeno, se fala Pablito é tipo pequeno, 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 tá? Então, mas é o diminutivo, tá joia? Isco, por exemplo, em asterisco, pequena estrela, tá bom? É fácil pra caramba, esse aqui é o grau, então, do substantivo. Ele pode indicar o quê? Depreciação, né? Se você quiser diminuir uma pessoa, esse é um aluninho qualquer. Pode indicar afetividade, né? Amorzinho, amigão, tá bem? Ironia, assim, nossa, é espertão demais, tá
tá joia? Isso aqui vai depender então do contexto. Muito bem, negócio é o seguinte, agora que você acabou, já fez toda essa consideração sobre essa parte da morfologia, recomendo que você pare, estude tudo de novo, faça resumo e aí caminhe para os exercícios, porque é isso que vai fortalecer você e fazer você ficar muito bom, beleza? Então, simbora para os exercícios com muita vontade, alfartando força!